início ao Santo Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 23, versículo 27 ao 32, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos. E dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles ao derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 27 ao 32, como num todo, Jesus dirige aos escribas, que em sua maioria eram os fariseus, a mais violenta requisitória, e ataca-os com os seus ais de vós, que são ameaça, condenação e advertência ao mesmo tempo. Jesus, que é a própria bondade, não reprova as pessoas que ele quereria converter ao bem, mas a hipocrisia, as faltas ocultas, a má fé e os escândalos daqueles mestres de Israel, que em vez de guiarem o povo para o bem, faziam extraviar, quer dizer, afastar, do caminho reto, afastar do caminho verdadeiro. Os fariseus são santos, que jogaram toda a sua vida na lei de Deus e que vivem coerente com isso. Seu engano consiste em pensar que esta santidade lhes dá algum direito diante de Deus. Eles podem apoiar-se em seus méritos e isso destrói tudo. Porque assim não podem acolher a Deus como um dom gratuito, nem abrir-se para acolherem seu Messias. Se Jesus é tão duro com eles, é porque os admira. Mas se desilude vendo-os malbaratar sua santidade. Malbaratar aqui significa desperdiçar. No versículo 27, os escribas que procuram diligentemente aparecerem puro exteriormente, ao passo que interiormente estão cheios de malícia e de perversidade.
Aqui temos uma alusão ou uma referência de um costume de caiar os sepulcros um pouco antes das festas pascais, a fim de os tornar mais visíveis e assim fazer com que os viandantes, aquelas pessoas que estavam passando, pudessem mais facilmente evitar-lhe o contato, que o mancharia de impureza legal por 7 dias. Está lá na lei de Levítico, capítulo 11, versículo 24. Eu vou ler. O contato com animais impuros. Contraireis impureza deles. Todo aquele que tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Aqui está se referindo aos animais, mas também aos seres humanos. As pessoas não podiam tocar no morto, porque ficaria impuro. Versículo 28. Por fora ou exteriormente pareceis justo, mas por dentro ou interiormente estão cheios de perversidade. No versículo 29, 30 e 31, fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais o sepulcro dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isso, testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Não é que Jesus censure os escribas pela honra prestada aos sepulcros dos profetas mortos por seus pais, mas que tem uma certa evidência de que os escribas e fariseus se assemelham e foram solidários para com os pais ou para com os seus antepassados. Isto é tão evidente que no versículo 32, fala assim: completai, pois, a medida dos vossos pais. Aqui no versículo 32, eles desejam tirar a vida do próprio Jesus, de uma morte iminente. Vamos conferir mais uma vez aqui em Mateus 21, versículo 38. Mateus capítulo 21, versículo 38, que fala sobre a parábola dos vinhateiros homicidas. Fala assim: os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. O filho aqui é Jesus Cristo. O herdeiro também é Jesus Cristo. Confabular é a mesma coisa de conversar entre si ou até mesmo tramar alguma coisa contra alguém. Os grandes teólogos da época de Cristo eram os escribas, fariseus e saduceus.
É uma pena que eles não acolheram o enviado de Deus, o Messias esperado, o Filho de Deus que se fez homem por amor à humanidade. Hoje, nós cristãos devemos ter muito cuidado, porque somos perseguidos, somos tentados pelo mesmo farisaísmo da época de Cristo. Amém e graças a Deus.